Olá, minhas amigas e meus amigos. Uma coisa leva a outra, uma coisa puxa a outra. Hoje eu queria falar com vocês sobre o gênero teatral vaudeville. Vaudeville, uma comédia. Mas acabei indo parar no roubo das joias da coroa do Império Brasileiro. Acompanhe. O vaudeville, em francês, vaudeville, pode ter dois significados. Que é a voz da cidade, ou seja, as canções que a cidade entoa de forma jocosa, satírica, sobre os poderosos e sobre a vida e sobre os costumes, ou vaudeville, que é Vale do Vire, na Bretanha, que tinha por hábito canções satíricas. De toda forma, o vaudeville é um gênero teatral de comédias ligeiras. Ele se caracteriza por muitas entradas e saídas por portas. Vocês já devem ter visto comédias, tanto no cinema como no teatro, onde as personagens entram numa porta, saem pela outra e não se encontram. A trama é tão bem feita, uma hora abre uma porta, outra hora abre outra porta. Aquela peça Trair e Coçar é Só Começar é um tipo de vaudeville. É uma comédia ligeira. Mas o que caracteriza o vaudeville é a entrada e saída de portas. É muita porta, bate porta, entra porta, sai por uma porta, sai pela outra, vai dando. Você vai encontrar vaudeville nas comédias cinematográficas do Oscarito, onde ele contracena inclusive com Eva Tudor, onde ele faz um homônimo de Eva Tudor, os dois saem de portas, entram de portas. É uma coisa fantástica, uma memória fantástica que vale a pena pesquisar. E eu fui atrás de Arthur Azevedo, um dos maiores dramaturgos brasileiros, um dos pais da comédia brasileira, que escreveu e viveu no século XIX, 1880, 1890. Arthur Azevedo, autor de comédias fantásticas. E eu queria me referir a vocês sobre a Capital Federal, que foi uma comédia dele que até hoje faz sucesso. Difícil de ser montada, tem mais de 20 personagens, são 30, 40 personagens. Mas foi representada no Rio de Janeiro já há bastantes anos atrás pela grande colega e pela grande atriz Sueli Franco. É uma peça cantada, porque vaudeville tem tiradas satíricas, mas tem canto, tem música, tem críticas, tem portas que entram, que saem, tem tramas que se entremeiam. E aí, ao pesquisar Arthur Azevedo para trazer a vocês sobre o vaudeville, sobre o que é o vaudeville, o que é a comédia de vaudeville, que vocês assistem, quem é leigo assiste não sabe que aquilo é um gênero teatral, que não se limitava apenas à comédia inteira. O vaudeville podia acontecer também no teatro de revista com vários quadros sem ligação com um quadro com o outro. Mas ao pesquisar e me lembrar de A Capital Federal, onde Arthur Azevedo faz críticas aos costumes da época, eu vou encontrar uma outra peça de Arthur Azevedo chamada Um Roubo no Olimpo. E fiquei curioso. E desta peça, Um Roubo no Olimpo, eu fui remetido ao roubo das joias da coroa. Uma passagem histórica do Brasil. Se fosse nos Estados Unidos, já tinha mais de 10 versões cinematográficas sobre esse fato. No Brasil, a gente desconhece. Eu chego aos 73 anos de idade sem sequer saber a história do roubo das joias da coroa, que eu passo a relatar para vocês, porque duvido também que vocês saibam. Um ou outro pode vir a saber. Nos festejos dos 60 anos da Imperatriz, Sua Majestade, a Imperatriz, casada com Dom Pedro II, ela saiu da festa, acabou a festa, ela foi para o quarto dela, tirou todas as joias do corpo, a princesa Isabel fez a mesma coisa, as joias que ela carregava, que são as joias da coroa, a condessa Fonseca Barros, se não me engano, também tirou suas joias, que ela era aia da rainha, e entregaram a um criado para guardar no cofre. E depois foram embora para Petrópolis, saíram do Rio de Janeiro, do Palácio de São Cristóvão, foram embora para Petrópolis. O criado não conseguiu guardar no cofre porque não achou a chave do cofre, que estava na mão do irmão dele. E guardou num outro lugar, onde podia ser bem guardado. Passado dias, ele descobriu que o lugar que ele guardou foi arrombado e roubaram as joias da coroa. As joias da coroa imperial. Isso em 1882. Na data de hoje, exatamente na data de hoje, 4 de dezembro de 1882. O roubo das joias de Sua Majestade Imperial Teresa Cristina. As joias da coroa, avaliadas à época em mais de 400 mil contos de réis. Não dá nem para saber quanto é isso. Tinha um colar com 36 brilhantes, por exemplo. Tentou-se abafar o roubo, mas em 5 dias a notícia correu às ruas do Rio de Janeiro. Roubaram as joias da coroa. E os republicanos usaram isso. Os republicanos usaram isso contra o Império. E diziam nos jornais e nas ruas:
Se nem as joias da coroa estão em segurança, o que dirá a nossa segurança pessoal? Quer dizer, naquele tempo já tinha ladrão roubando. E já tinha reclamações sobre a segurança pessoal de cada um. E colocando a culpa no governo. Claro que de lá para cá também nunca fez porra nenhuma em relação à segurança. E aí toca a polícia procurar onde pode estar as joias, quem foi o criminoso, quem roubou, quem não roubou. Um mês de pesquisa, um mês de nada. A imprensa sacaneando, a imprensa republicana sacaneando o império. Até que se descobriu. Quem tinha roubado as joias da coroa foi um mordomo, um lacaio, uma pessoa próxima de Dom Pedro II, tão próxima que Dom Pedro II levou ele em viagem. Quando em 1876 Dom Pedro II fez uma viagem ao exterior, levou ele junto. Era o alcoviteiro de Dom Pedro II, um tal de Manuel Paiva, que indicou à polícia onde tinha escondido, enterrado as joias da coroa, em 2 latas de manteiga que estavam dentro da terra. Eles cavaram e recuperaram as joias da coroa. O tenente Lírio, tenente de polícia, não foi o chefe de polícia, o tenente de polícia foi para Petrópolis levar as joias ao imperador e dizer que tinham prendido o Manuel Paiva e seus 2 comparsas. E qual não foi a surpresa quando o imperador pediu que soltasse eles, que não dessem punição aos ladrões? Aquilo ficou muito estranho. A população do Rio de Janeiro, os jornais do Império, todo mundo perguntava por que a impunidade? Então eles roubam as joias da nossa coroa, as joias que pertencem ao Estado brasileiro, e o imperador manda soltar os ladrões. Que história é essa? Aí foi se descobrir que o tal Manuel Paiva, que era mordomo e alcoviteiro de Dom Pedro II, era quem arranjava ninfetas para o imperador. Era quem arranjava meninotas para o imperador se deliciar. Então, para o escândalo não vir a público, para o Manuel Paiva não abrir o bico e contar quais eram as ninfetas que o imperador tinha traçado, ou que o imperador era dado a traçar ninfetas, este grande barbudo pai da pátria, Dom Pedro II, austero, era chegado a umas orgias com ninfetas. Então o imperador mandou indultar, solta. Foi um escândalo pior ainda. Isso desmoralizou ainda mais o império. Não podemos esquecer que estamos há 7 anos da proclamação da República. Isso enfraqueceu e fragilizou o império. Mas eu nunca soube do roubo das joias da coroa, como eu acho que vocês também, na memória nacional, isso não é tocado, isso não é falado. Por isso, quando vocês ouvirem aquele termo assim, cuidado com as joias da coroa, não deixa ele pegar, não deixa ela mexer nas joias da coroa. As joias da coroa, na maioria das vezes, refere-se à genitália masculina, a uma parte da genitália masculina. Se vocês nunca ouviram falar, eu já ouvi falar como isso. Mas não sabia que tinha a ver com a preciosidade do Estado brasileiro e o roubo que tinha sido feito. E Arthur Azevedo escreveu exatamente uma comédia com Júpiter, com Mercúrio, com os deuses, retratando de forma satírica, debochando. Raul Pompeia também escreveu sobre isso. José do Patrocínio também escreveu um conto. Os grandes autores da época, mas sacanearam muito esse roubo das joias da coroa. E a história do Brasil sequer comenta isso. A gente não tem nem conhecimento do fato ocorrido que levou ao enfraquecimento da monarquia e, posteriormente, mais tarde, somou para a deposição do imperador e a proclamação da República. Seja lá como for, segure as joias da coroa, não solta a mão de ninguém. Cada um de nós faz parte das joias da coroa do Brasil. Um abraço.